Num país onde a poupança é o investimento preferido dos brasileiros, o que será que esse Tesouro Reserva promete? Porque, sendo bem sincero, o próprio governo criou uma ferramenta de investimento, um ativo que você pode investir, que é muito melhor do que a poupança. Será que, mesmo assim, a gente verá esses 32 milhões de pessoas ainda investindo na poupança? Quero fazer esse vídeo aqui para te mostrar e, inclusive, fazer comparações com 5 investimentos. E vou deixar um sexto para o final, se vocês gostarem. A gente vai comparar aqui o Tesouro Reserva com os investimentos que já existem no mercado e principalmente com a poupança. Porque se você investe em poupança, tem um dinheirinho na poupança porque você acha que lá é mais seguro, ou conhece alguém que tem dinheiro na poupança, eu preciso que você encaminhe este vídeo a ele. Você não precisa dar a mesma aula que eu vou dar para quem você conhece que tem dinheiro na poupança, apesar de que você deveria. Mas, como eu já gravei o vídeo, mostrei a tela, expliquei tintim por tintim, você pode só encaminhar o vídeo e falar assim: com amor e todo respeito e carinho por você e seu dinheiro, assista esse vídeo. Se você tem alguém que investe na poupança, meu amigo, não deixa de mandar esse vídeo para ele. Por quê? Recentemente, o Tesouro Direto, essa é a plataforma onde o governo pega dinheiro emprestado com os investidores. Quando você deposita o seu dinheiro na poupança, entenda bem, você está emprestando dinheiro para a poupança que você está investindo. Ou seja, se você coloca lá na poupança do Itaú, você está emprestando dinheiro para o Itaú. Se você coloca na poupança do Banco do Brasil, você está emprestando dinheiro para o Banco do Brasil. O governo federal utiliza grande parte dessa poupança, né, e inclusive deixou isso como lei, para que grande parte do dinheiro arrecadado pelos bancos, pela poupança, seja para mobilizar o mercado imobiliário. Por isso que você consegue ver que a maior parte da poupança está na Caixa Econômica e grande parte dos financiamentos da Caixa Econômica é setor imobiliário, certo? Dito isso, os 32 milhões de pessoas que investem na poupança, palhaçada isso, né? É 15% do Brasil. Investem na poupança por alguns motivos. Primeiro, o motivo da segurança. A poupança, desde quando ela surgiu, foi considerado um dos ativos mais seguros, porque realmente você tem a garantia de que vai repassar a inflação, vai render pelo menos um pouquinho mais do que a inflação. E segundo, você tem a possibilidade de sacar na hora que você quiser. Então, você quer sacar meia-noite e você tem um caixa rápido, você consegue ir lá e sacar o dinheiro. Você consegue ter esse dinheiro líquido. Essa liquidez é muito importante, principalmente para quem é muito conservador. Quem tem muito medo de perder dinheiro, que não tem muito conhecimento, que grande parte do medo vem por falta de conhecimento, não consegue ter esse pensamento de que, pô, eu posso pegar esse dinheiro só daqui 2 anos. Ou pode ser que daqui 2 anos esse dinheiro vale. Então, é um tipo de investimento na poupança pós-fixado que segue a Selic de uma maneira especial, mas segue a Selic. Então é só adicionar juros. Os seus R$ 1.000 nunca valerão 900, nunca valerão 800. É sempre R$ 1.000 mais uns jurinhos. Então no mês, R$ 1.000 e mais um jurinho. Outro mês, R$ 1.000 mais um outro jurinho. E assim sucessivamente. E cativou tanto as pessoas porque é isenta de imposto de renda. E como todo bom brasileiro, nós não gostamos de pagar imposto, na é verdade? Você não gosta de pagar imposto. Eu também não gosto, não. Eu pago, né? Mas eu não gosto de pagar imposto, não. E como a poupança é isenta de imposto de renda, isso cativou muito, principalmente os senhorzinhos. Meu avô, por exemplo, falava da poupança, porque a poupança tinha até uma musiquinha que ele cantava, cara, que eu não vou me lembrar aqui agora. Se eu lembrar, eu coloco o comercial da poupança. Nossa, tinha uma musiquinha que ele repetia muito. Vou ligar pra ele e vou saber qual que era essa musiquinha. Mas tem gente aqui que vai saber, deixa aqui nos comentários. Ele falava que, pô, não tinha que pagar imposto, podia sacar e tal, enfim. E agora, o Tesouro Reserva, que é o próprio governo, tá? Um grau de segurança maior do que os bancos. O Tesouro Direto, ele tem menos risco do que os CDBs dos bancos, do que as poupanças dos bancos. Muito menos risco. Por quê, Léo? Pensa comigo, bem rapidinho. Se eu estou emprestando para o governo só não me paga se o Brasil falir, certo? Se o Brasil falir, o que você acha que vai acontecer com o Banco do Brasil? O que você acha que vai acontecer com a Caixa Econômica? O que você acha que vai acontecer com o Itaú, que funciona aqui? Perceba que, se o Brasil falir, tudo por baixo já faliu. Tudo por baixo está com dificuldade. Por isso que a gente chama o Tesouro Direto e o risco dos títulos públicos do governo, que o Tesouro Reserva vai fazer parte de um título do governo, eles têm risco soberano, ou seja, eles são ativos com o mínimo de risco possível. A gente até usa a taxa Selic, a taxa pós-fixada, isso academicamente falando, tá? A gente usa ela como taxa livre de risco. Então a gente define essa ali como taxa livre de risco, porque é o juro que eu consigo obter emprestando meu dinheiro para o governo e eu não tenho risco, basicamente, porque o governo, se der alguma zebra e ele não conseguir me pagar, o que ele faz? Aperta um botãozinho, pique, imprimiu o dinheiro e manda o dinheiro na minha conta. Apesar de que ele vai valer menos por causa da inflação, mas falta de pagamento não existe, a não ser que seja um país que esteja bem encrencado e dê calote. Pode dar calote? Pode. Por isso que, teoricamente, não existe nada livre
livre de risco. Mas realmente, o título público é aquilo que tem menos risco em todos os países. Então o que tem menos risco lá nos Estados Unidos? Título público. O que tem menos risco lá na China? Título público. O que tem menos risco lá na Inglaterra? Título público. O que tem menos risco aqui no Brasil? Título público. O que tem menos risco lá na Venezuela, que é cheio de risco? O título público. Ah, mas deu calote. Mas ele é o que tem menos risco. Deu calote porque também tem risco, mas é o que tem menos risco. Os outros lá se lascaram, investiu em qualquer outra coisa e se lascou. Warren Buffett tivesse o mesmo patrimônio lá na Venezuela, seria pobre porque teria se lascado. Então preste atenção, para já começo de conversa. O Tesouro de Reserva, que é o que eu vou ler junto com vocês aqui agora, ele é muito mais seguro que a poupança, beleza? Então a gente precisa entender aqui agora se ele rende mais do que a poupança ou não. Porque se ele é mais seguro do que a poupança, mas rende menos, talvez você fique na poupança mesmo, porque a poupança já é segura o suficiente para você. E aí você fica lá. Mas se o Tesouro Reserva for mais eficiente que a poupança e oferece menos risco, aí é questão de bom senso a gente ir tirar o dinheiro da poupança e ir pro Tesouro Reserva, beleza? Então lá, dinheiro disponível quando você precisar. Seu dinheiro rende 100% da Selic e você pode sacar a qualquer momento. Eu não sei se você sabe, mas depois do Collor, trocou-se a regra da poupança. A poupança antes seguia a Selic. Só que a partir dessa lei, depois que a Selic passasse de 8%, a poupança ia render só 70% Selic. Nós vivemos com a Selic muito mais tempo acima de 8 do que abaixo de 8. Então abaixo de 8 vai render 100% da Selic, a poupança. Se a Selic tiver de 7, a poupança vai render 7. Se a Selic tiver de 8, a poupança vai render 8. Depois de 8% da Selic, a poupança só rende 70% da Selic. Beleza? Então grava esse número, 70% da Selic. Aqui a gente tá vendo que o Tesouro Reserva rende 100% da Selic. E observação, não é nem 100% do CDI, que a gente vai falar do CDBs também. É 100% da Selic. A Selic over é um pouquinho acima do CDI. E você pode sacar a qualquer momento. Entre aspas, tá? A gente vai ler uma regrinha aqui, não é a qualquer momento que você pode sacar, não. Com a segurança do Tesouro Direto, que realmente aqui tá correto, o jeito mais seguro de guardar dinheiro. Daí aqui ele fala, pode começar com apenas R$ 1, guarde dinheiro de um jeito simples, sem risco de perder dinheiro, saque a qualquer momento, seu dinheiro rende todo dia útil 100% Selic. Muito bom mesmo. Em parceria com o Banco do Brasil, infelizmente, por enquanto, o Tesouro Reserva você só consegue investir se você for correntista do Banco do Brasil. Eu, por exemplo, não sou correntista do Banco do Brasil. Nós também teremos isso aqui disponível nas nossas corretoras de investimento, só que vai demorar um pouquinho ainda, tá? Alguns meses ainda. Aqui você consegue ver, ó, em breve você também poderá investir por outras instituições parceiras. Por enquanto, a aplicação só está disponível ao Banco do Brasil. Aqui, a gente tem um slide agora dentro desse site que eu quero que, por favor, de verdade mesmo, é sua responsabilidade, é minha responsabilidade primária. Agora que você está vendo esse vídeo, é responsabilidade sua, cara. Não se exima dessa responsabilidade. Eu sei que é chato falar isso, mas isso é responsabilidade sua. Você tem que tirar um print desse negócio, não precisa mandar meu vídeo, não. Tira um print da tela agora que você está assistindo e manda esse site aqui para quem investe na poupança, porque não é possível que você vai deixar seu parente, seu primo, seu tio, seu pai, sua mãe, sua avó investir na poupança sabendo disso aqui. Não faz sentido. Aí você manda o vídeo pra eles se você quiser e fala pra eles seguir eu, que eu vou ensinar eles. Se eles têm medo, eu ensino eles. Passa aqui 1, 2, 3 horas gravando vídeo e te ensinando, sim. Os vídeos aqui desse canal, se você é novo e tá chegando agora, você vai perceber que não são vídeos de 10 minutos. São vídeos de 30, de 40, 50 minutos, porque eu quero te entregar de verdade aqui conhecimento. Se você quer só um videozinho de 10 minutos, geração TikTok mesmo, aí você pode ir pros outros vídeos lá. Mas se você quer aprender de verdade, você chegou finalmente no canal certo. Finalmente. Pode se inscrever aí, que eu te garanto que vai ter conhecimento. Assiste os últimos 20 vídeos pra trás aí que você vai ver que não estamos pra brincadeira aqui não. Olha aqui, tem uma reserva que rende desde o primeiro dia útil. Isso é importante porque poupança rende desde o primeiro dia? Muita gente não sabe disso. Poupança só rende no aniversário. É todo dia primeiro. Se você colocou um dinheiro na poupança lá no dia 2 e sacou no dia 5, não ganhou nada. Se você colocou no dia 2 e sacou no dia 29, ficou 27 dias seu dinheiro lá. Rendeu alguma coisa? Não rendeu nada. O dinheiro só rende no aniversário de um mês. Você coloca no dia 1º, chega o próximo dia 1º, aí você recebe o dinheirinho que rendeu. Perceba, nós brasileiros, nós usamos uma conta, e eu quero até te falar sobre isso. Muita gente coloca o dinheirinho na reserva para poder render desde o primeiro dia e tira para pagar o salário, tira para pagar a escola dos meninos, tira para poder encher o tanque de gasolina. Se você usa a poupança para isso, sinto muito lhe informar. Para passar o cartãozinho de débito lá, sinto muito lhe informar, meu amigo, você tá perdendo dinheiro, tá rasgando dinheiro, cara. Aqui no Tesouro Reserva você não vai ter esse problema, né? Você vai conseguir rendimento desde o primeiro dia útil. Legal demais, ó. Cria uma reserva de emergência com a segurança do Tesouro Direto, comece a ver seu dinheiro render desde o primeiro dia útil. Você aplica de forma simples, acompanha tudo com clareza, sem abrir mão do acesso quando precisar. Aí aqui ele compara, olha que legal. Aqui ele compara exatamente com a poupança, porque a poupança, inclusive, foi muito divulgada pelo próprio governo, porque era
era uma forma de subsidiar o financiamento, né, o investimento no setor imobiliário. Agora, eles estão jogando contra a poupança, porque eles criaram um tipo de ativo que rende mais do que a poupança, é garantido pela tesouraria, e no site eles estão comparando com a poupança. Quando agora está comparando com a poupança, não tem mais desculpa. Olha só que legal isso aqui, ó. Se a gente coloca R$ 100, ao final de 12 meses, você terá R$ 111,96 no Tesouro Reserva, que dá 5,79 a mais que a poupança. Rendeu 5,79% a mais. Você entende o que é isso? É muita coisa, cara. 5,79% a mais. E você só deu 3 cliques. Você deu o clique para tirar o dinheiro da poupança, o clique na corretora que você tá abrindo, no caso agora é só o Banco do Brasil, e um clique para investir no Tesouro Reserva. Não faz sentido. Eu fiz uma simulação aqui, ó, de 10 anos, criei uma planilha, eu vou te disponibilizar essa planilha aqui, você vai gostar demais dessa planilha aqui, de verdade. Gastei 5 horas pra fazer essa planilha aqui, mas ficou show de bola. Você vai ver aqui que vai ficar legal pra caramba. Eu fiz simulação de 10 anos, porque aqui no Tesouro Direto, aqui só tem até 24 meses. Até 24 meses você consegue ver a diferença aqui de 14,75%, que dá mais ou menos aí 7% ao ano a mais de rentabilidade. Coloca 10 mil aqui, o negócio começa a ficar louco, né? Olha aqui, você colocou 10 mil, é 1.400 a mais no Tesouro Reserva do que na poupança. Vamos ver o que acontece em 10 anos lá pela planilha. E aqui eu quero só ler essas primeiras perguntas aqui, porque essas perguntas é bem interessante, tá? E aí já vai tirar muita dúvida sobre como que funciona o Tesouro Reserva. Ó, como guardar o dinheiro no Tesouro Reserva? A simulação pode ser feita no site do Tesouro Direto. Se você entra aqui agora, você consegue simular no Tesouro Direto, né? Inclusive, se eu entro na minha conta do Tesouro Direto, eu consigo ver lá a simulação do Tesouro Reserva. Só que eu não consigo investir. Só consegue investir na plataforma da instituição financeira parceira, que hoje é o Banco do Brasil, tá? Então, ó, nesse primeiro momento, o produto está disponível no Banco do Brasil. Caso você não tenha conta na instituição, será necessário fazer a abertura para conseguir fazer investimento. Ou esperar liberar na sua, né? Eu vou esperar, não vou abrir conta no Banco do Brasil, não. Então aqui a gente consegue ver, ó, posso investir e resgatar a qualquer hora? Sim, as operações funcionam praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso aqui é perfeito. Qual que é a maior vantagem da caixinha da Nubank, que eu sempre falo para vocês que eu uso a caixinha da Nubank? Qual que é a maior vantagem da caixinha da Nubank contra o Tesouro Selic? Qual que é a maior vantagem? Essa liquidez imediata, a gente chama de imediata, porque é 24 horas por dia, 7 dias por semana, seja feriado, final de semana, qualquer dia eu posso sacar. No Tesouro Selic, não. É em horário útil, no Tesouro Direto, das 9 às 17 horas. Se eu sacar depois das 13, eu só recebo no outro dia, e não funciona no final de semana e feriado. Ou seja, apesar de parecer liquidez diária, não é bem assim uma liquidez diária, não. Depende muito, né? No caso do Tesouro Reserva aqui, ó, vai ficar top. Só que não é 24 horas mesmo. As operações ficam indisponíveis todos os dias, das meia-noite às 1 hora da manhã. Então, da meia-noite a 1 hora da manhã você não vai conseguir sacar, mas de 1 hora e 1 minuto em diante, até meia-noite você consegue. Então, dá pra falar que é liquidez imediata, né? Nunca saquei da caixinha da Nubank nesse horário. Então, provavelmente não vou precisar sacar também aqui. Então, ok, né? Tudo certo. Resgate é imediato? Sim. Você consegue resgatar e receber o recurso de forma imediata, trazendo mais flexibilidade. Top. Qual que é o valor mínimo que eu posso guardar? Ah, eu só posso investir se for 10 mil reais. Não, com R$ 1 você consegue, cara. Com R$ 1 você consegue. Então, esse produto veio para bater de frente com a poupança. Na verdade, não veio para bater de frente com a poupança, porque a poupança, ele tá batendo o pé no meio da poupança, né? Tá olhando de cima para baixo e esmagando a poupança com o pé. Ele vem para bater de frente com o CDB 100% CDI. A gente vai fazer essa comparação aqui também. Quais são as taxas e impostos do produto? O imposto de renda segue a mesma tabela regressiva de toda a renda fixa, 22,5 até 6 meses. 20% eu deixei uma tabelinha lá também no nosso Excel aqui, eu deixei uma tabelinha, você vai gostar também. Então, a mesma tabela regressiva, 22,5, 20, 17,5, 15. Aqui no caso ele vai ter taxa de custódia da B3 de 0,2% ao ano, do mesmo jeito que o Selicão, tá? Isso não tem no CDB, não tem na poupança. Mas será que mesmo assim vai valer a pena? A gente vai conversar sobre isso. Onde eu acompanho meu investimento? No aplicativo da instituição financeira onde você realizou a aplicação, no momento só no Banco do Brasil, né? E posso investir em outras instituições além do Banco do Brasil? Ainda não. Outras instituições financeiras serão habilitadas futuramente. Então aqui agora, eu vou passar aqui para a planilha, porque eu fiz algumas simulações aqui com vocês, tá? Eu peguei alguns investimentos. Então eu peguei poupança, peguei o Tesouro Reserva, peguei CDB 100% CDI, CDB 105% CDI, CDB 100% CDI. A tabela de imposto de renda é a regressiva. Eu até coloquei aqui para você editar, se você quiser editar, por sei lá por qual motivo, mas eu coloquei aqui a tabela regressiva. Então começa de 22,5, 20, 17 e 15% a partir de 24 meses, beleza? E aí tudo bem. Então, poupança. Qual que é o percentual? Ó, é isenta de IR, usa 0,5% ao mês quando a taxa referencial, né, se ele tá acima de 8,5% ao ano. Então a gente vai render aqui agora, já que a Selic tá maior do que 8,5% ao ano, no caso da poupança tá rendendo 0,5% ao mês, que dá 6% e os quebrados no ano, mais a taxa referencial.
beleza? Como que funciona aqui o Tesouro Reserva? Rende 100% do Selic e aqui é muito importante, ó, frequência do imposto de renda, porque isso aqui dá uma grande diferença no Tesouro Reserva. A maior vantagem do Tesouro Reserva é que o tempo de vencimento do contrato dele é de 10 em 10 anos. Então eu consigo deixar meu dinheiro lá durante 10 anos, ele vai vencer só depois de 10 anos, aí eu pago imposto de renda. No caso dos CDBs, caixinha da Nubank, qualquer cofrinho do Banco Inter, na maior parte dos CDBs, você vai ter um vencimento de 1 ou 2 anos. Eu coloquei aqui de 2 anos, tá? Vencimento padrão de 24 meses. Então aqui, perceba, em uma simulação de 10 anos que a gente vai fazer aqui, e eu vou deixar para você editar, para você simular do jeito que você quiser, numa simulação de 10 anos, o Tesouro Reserva vai ter uma cobrança de imposto de renda, eu vou te mostrar na prática o que isso altera na simulação, e os CDBs vão ter 5 cobranças de imposto de renda. Você vai estar lá, colocou seu dinheiro para render, vai passar 2 anos rendendo, pau, cobrança de imposto de renda. Aí você pega todo o dinheiro, reinveste, vai, pau, de novo. Então você vai sendo capado, literalmente capado, né? Você vai caindo na rentabilidade. Enquanto o Tesouro Reserva tá crescendo e só cai lá no final, aqui você vem sendo capado, entende? E aí a gente tem então essas premissas aqui, tá? Vamos usar 100% CDI, aqui vamos usar 105% CDI e aqui vamos usar 110% CDI para ver o que rende mais. Será que o CDB 105% CDI rende mais do que o reserva? Qual que é a diferença entre o CDB 100% CDI e o Tesouro Reserva 100% Selic? E agora eu tenho dinheiro na caixinha da Nubank. Será que faz sentido eu tirar da caixinha da Nubank para colocar no Tesouro Selic aqui no reserva? A gente vai conversar sobre isso. Será que faz sentido? Não é para você sair tirando também o dinheiro da caixinha da Nubank ou do cofre do Banco Inter, ou do C6, ou sei lá de onde que tá o seu CDB aí. Vamos fazer as contas aqui para ver se vale a pena, tá? Daí aqui em cima eu deixei para tudo que tá amarelo você consegue editar, tá? Aqui em cima eu coloquei, porque eu preciso para fazer a simulação de médias da Selic. Então eu coloquei aqui, ó, pro primeiro mês até o primeiro ano, de 1 a 12 meses, eu coloquei Selic a 14%. Tá 14,5 agora. Eu tô simulando da agora pra frente que essa Selic vai cair e vai ficar na média de 14% em 12 meses. Pode ser que caia até menos de 14%, mas no consolidado 12 meses, você pode simular aqui o tanto que você quiser. Eu coloquei 14%, que é a média do Copom. Aí tô seguindo lá o Boletim Focus, tô seguindo o DI Futuro, tá? Se quiser fazer a sua simulação loucamente aí, falando que a taxa Selic vai cair pra 10, pode fazer também. Essas aqui são as premissas mais conservadoras que tem, tá? Então 14% no próximo ano, 13,6% nos 24 meses, 13,50% nos próximos 5 anos e 10 anos ela vai ter a média de 13%. Beleza? Então, basicamente, isso aqui são as simulações da Selic, que daria para você mudar aqui. Ah, eu quero só 10% aqui, você consegue editar, tá? Aí vai mudar bem, a planilha é totalmente automática aqui. Eu vou deixar 13 aqui para poder fazer a simulação, depois você edita. Aqui você consegue editar também o quanto que é de valor inicial, quantos anos você quer deixar, a taxa de custódia do tesouro direto aqui, não recomendo você trocar, porque é 0,20, tá? Aqui a TR mensal da poupança, você pode colocar aqui também. E aqui o spread do CDI abaixo da Selic. Existem duas Selics que normalmente você não escuta ninguém falando isso, né? Mas existe a Selic Meta, que é aquela que você escuta falar no Jornal Nacional, a Selic tá de 14,5, de 14,25. Essa é a Selic Meta. A Selic Over é a que realmente rende seu Tesouro Selic. É o que realmente leva em consideração para calcular o CDI também. Então a gente vai fazer as nossas contas através da Selic Over. E a Selic Over, ela fica um pouquinho abaixo da Selic Meta e normalmente um pouquinho acima do CDI. Tá? Então eu coloquei aqui um spread de 0,10 acima do CDI, que normalmente é o que acontece. Você pode colocar 0,05, 0,03. Só não coloque que o Selic Over vai ser menor do que o CDI, porque não vai, tá? Então aqui estão todas as premissas e aí já joga aqui para simulação. Essa parte aqui você não precisa assustar com os números não, porque aqui é só colocando os rendimentos e as evoluções aqui. Depois eu quero até te mostrar esse gráfico. Mas aí, vamos aqui pro resumo. Só para você entender o que aconteceu. Olha que loucura isso aqui. A gente vai mexer na planilha, tá? Olha que loucura isso aqui, ó. A poupança, no resultado no final dos 10 anos, deu 18 mil reais de rendimento. Quanto que eu paguei de imposto de renda? Nada, porque a poupança não paga imposto de renda, né? Quanto de cobrança teve de imposto? Nada, porque não paga. O que deu um rendimento líquido de R$ 8.193. Foi 81% de rendimento isento de imposto de renda. Daria para eu até adicionar aqui uma tabelinha de Kager, né? O quanto que rendeu por ano, na média. Não vou adicionar não, para não ficar complexo demais. Ah, Léo, mas ali nas premissas você não colocou a TR. Colocou a TR como 0%. Perfeito, eu queria adicionar isso aqui junto com vocês, ó. Se eu pego aqui, ó, TR média da poupança nos últimos 12 meses. A gente vai usar a TR média, tá? É óbvio que a TR média, ela diminui de acordo com a Selic diminuindo. E aqui você consegue ver que em abril foi 0,16, em março 0,17, fevereiro 0,12, em janeiro 0,17. Vou colocar aqui 0,15, tá? Na média. Vou chegar lá na nossa planilha, vamos colocar aqui 0,15, ó, de TR, que aí vai dar uma aumentadinha no rendimento da Selic, tá? Voltando lá agora, perceba, presta atenção, eu tô sendo extremamente justo com a poupança, para não ter
os mimizentos da poupança. Não, mas a poupança é melhor. Não, calma, vamos ver aqui se é melhor mesmo. É fazer conta. O maior problema do brasileiro é que ele não faz conta. Que se ele fizesse conta, ele não cairia no tanto de golpe que ele cai, ele não investiria em tanta coisa ruim quanto investe, ele teria um pouquinho mais de conhecimento. Só fazer conta. Olha lá, poupança. Então, com o ajuste agora do TR, da taxa referencial, subiu para 21 mil, daria 11 mil de retorno líquido, que daria 117 de retorno acumulado. Olha o Tesouro Reserva. Vamos aqui comigo agora, Tesouro Reserva. Olha o valor final, 34 mil reais. Quanto que eu pagarei de imposto? 15% sobre o lucro. Então é 15% sobre 24 mil, certo? Porque 10 mil foi o que eu coloquei. Então eu teria de imposto 3,6 mil reais aqui de imposto. Ficaria um valor líquido final de 30 mil. Quanto que eu ganhei então de retorno líquido? 20 mil. Só isso aqui o vídeo já poderia acabar. Mas eu quero, junto com vocês, aprofundar um pouquinho mais no conhecimento. E depois você vai ficar louco. Porque o sexto investimento aqui é coisa de louco. Você vai falar assim, mas como é que eu não sabia disso? Por que estão escondendo isso? Por que isso não é divulgado nas escolas? Por que não falam disso o carrinho lá do rádio não fala isso? É loucura mesmo, né? Lá nos Estados Unidos os caras fazem muitos programas. Eles fazem um monte de coisa na televisão mesmo. Televisão. Consegue ver programas sobre mercado de capitais, sobre mercado financeiro, sobre ações, sobre título público. No Brasil nós não temos isso, né? É difícil mesmo. Eu nem te culpo. Antes de chegar desse vídeo, eu nem te culpo. Eu só ficaria muito triste se depois desse vídeo você fechasse os olhos e continuasse vivendo do mesmo jeito. Vai procurar um pouquinho mais de conhecimento pra você aposentar uns 5, 10 anos mais cedo, meu amigo. Senão você vai ficar 5, 10 anos a mais trabalhando. Então aqui o rendimento total, ó, seria de 208%. Agora vamos pra caixinha da Nubank, que eu tenho aqui, ó, eu tenho dinheiro investido aqui na caixinha da Nubank. Eu não escondo de vocês, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, vou entrar aqui, caixinhas da Nubank, e tá aqui, ó, dinheiro rendendo na caixinha aqui, ó, tá vendo? Então tá aqui, caixinha turbo, e tem a caixinha aqui de reserva de emergência, que é 269. Então eu tenho dinheiro na caixinha, que é esse 100% CDI aí, tá? Vamos entender o que é esse 100% CDI, pra ver se faz sentido eu tirar aqui esse meu dinheiro da caixinha da Nubank pra poder colocar no Tesouro Reserva? Vamos ver se faz sentido? Você que tem dinheiro na caixinha da Nubank, deixa aqui nos comentários se você tem e o que você vai tomar de decisão. Não seja precipitado, não tira o dinheiro agora, espera que eu vou te explicar. Olha lá, CDB 100% CDI, valor final 29 mil, 5 mil a menos, cara. Por que rende tão menos? Dois motivos. 100% da Selic é mais do que 100% CDI. É mais. 100% da Selic pode ser 0,1% a mais no ano. Dá diferença em 10 anos. Então, 100% Selic é mais do que 100% CDI. Só isso já daria diferença. Só que tem aquele detalhe que eu te falei. Se a gente olhar aqui no gráfico, ó, presta atenção nesse gráfico aqui. Eu vou dar até um zoom aqui pra você entender, ó. Você consegue perceber esse gráfico aqui em verdinho? É o 100% CDI, tá? Você consegue perceber que passa 2 anos eu pago imposto. E aqui o Tesouro Reserva não, ó. Você vê que o Tesouro Reserva não tem nenhuma quebra, tá vendo? Todos os outros CDBs têm quebra, ó. A poupança também não tem quebra. Por quê? Porque não paga imposto. Agora, todos os CDBs, como eles têm um vencimento, a caixinha da Nubank aqui tem, tá? Se você investe na caixinha da Nubank, você pesquisa sobre. Tem. É 2 anos de vencimento. Passou 2 anos, vence. Aí o dinheiro cai na sua conta. Se você quiser, você tem que colocar de novo na caixinha. Então, como vence e cai na sua conta, você pagou o imposto. Então aqui você percebe que tava rendendo, pum, pagou o imposto. Aí agora eu tenho menos dinheiro. Aí eu coloco esse dinheiro para render, pum, pago o imposto. Aí como eu coloco menos dinheiro para render, você percebe que o meu juro composto atrapalha. Porque olha só o Tesouro Reserva lá, ó, que é o laranjadinho. Lá por trás, ó. Você consegue perceber aqui que ele não tem queda. Então ele vai ultrapassando todo mundo, tá vendo? Então por isso o CDB 100% CDI perde pro Tesouro Reserva. Perderia pro Tesouro Selic também, tá? Depois eu vou te explicar a diferença aqui do Tesouro Selic e Tesouro Reserva. O que vale mais a pena. Mas eu vou te explicar lá no finalzinho do vídeo. Calma aí. Então aqui, ó, você percebe que 100% CDI rendeu menos. E eu paguei mais imposto no final. Ué, Léo, mas não é os mesmos 15% de imposto de renda? É os mesmos 15% de imposto de renda. Só que o problema é que eu fico pagando mais vezes e aí eu pago sobre um montante total mais. Como lá no outro eu tive mais rendimento final, eu no percentual pago menos. Então perceba que a quantidade de cobranças do Tesouro Reserva é só 1 e aqui no CDBs é 5 vezes. Então aqui o valor final líquido no 100% CDI ficou 18 mil abaixo do Tesouro Reserva. 184% de rendimento, o que já é muito acima da poupança, né? Não justificaria ter que esperar o Tesouro Reserva para tirar o dinheiro da poupança, era só colocar no 100% CDI. Só que agora a gente tem mais uma justificativa e mais uma arma na mão para justificar para quem tá com dinheiro na poupança, para salvar os caras mesmo, porque às vezes é porque eles têm cabeça dura. Eles têm que falar, pô, mas o Tesouro Reserva é do governo, é muito mais seguro do que a poupança. É muito mais seguro. O governo paga a poupança, meu amigo. Se o governo falir, a poupança já faliu há muito tempo. Então é muito mais seguro. Então você vê aqui que rende mais e é mais seguro, né? Realmente. Isso é uma baita jogada do Galípolo. O Galípolo que criou isso aqui. Foi ideia do Galípolo isso aqui. E olha que eu era muito desconfiado do Galípolo, viu? Era muito desconfiado do Galípolo. Quando ele entrou, né? Pelo jeito que ele entrou, pelo motivo que ele entrou. Muito desconfiado. E aí, nessa entrevista aqui, ele fala sobre o Tesouro Reserva e fala sobre a poupança, né? Que a poupança
Na verdade, é um mecanismo para enganar a galera. Olha o presidente do Banco Central falando, não sou eu não, o presidente do Banco Central falando isso, tá? Então aqui a gente vê que o 100% CDI perde. Isso aqui que foi interessante, ó. O 105% CDI também perde. Ah, Léo, mas diminui o spread lá, o 0,1%, tô achando muito o spread do CDI do Selic. Beleza, eu diminuo aqui, ó, 0,05. Diminui pela metade o spread. Se a gente volta lá, deu uma aumentadinha agora no rendimento. Mas mesmo assim, o CDB, 105% CDI, rende menos, porque ele passa menos tempo rendendo. Como assim menos tempo? Não é os mesmos 10 anos? É, só que tem cobrança de imposto de renda. É igual fundo de investimento que você tem que pagar como cotas. Se você investe em fundo de investimento, eu sinto muito lhe informar, poucos baterão a média de mercado. Vai investir por ETF. Se você não tem paciência para estudar, pega as coisas mais eficientes. É só você seguir o canal aqui, que mesmo se você for preguiçoso, eu te ensino a investir de maneira efetiva. Você bater a média do mercado e aposentar mais cedo. Mesmo se você for preguiçoso. Então aqui 105% CDI também perdeu, né? O rendimento ficou acima do 100% CDI, óbvio, porque é 105% CDI, deu 200%, mas ficou abaixo do 208 lá do Tesouro Reserva. Então, para ganhar do Tesouro Reserva, nas minhas contas, você teria que ter 107,3% CDI. Eu coloquei aqui 110% CDI, porque normalmente você vê 100% CDI, 105% CDI, 110% CDI. O 110% CDI, ele rendeu aqui, no valor líquido lá, o rendimento líquido, ó, 21 mil reais, tá? Então ficou 21 mil reais. 217%. Enquanto o Tesouro Reserva ficou nos 208, quase 209%, né? Então aqui a gente consegue ver, ó, o ranking de quem mais rendeu. Primeiro lugar, CDB 110% CDI. Segundo lugar, Tesouro Reserva. Poupança não era segredo, ia perder mesmo, né? Então perceba, o Tesouro Reserva é excelente, cara. Excelente para sua reserva de emergência, excelente para sua reserva de oportunidade, porque não é toda hora que você vai encontrar 110% CDI. Aqui a gente jogou na simulação ideal, né? Por quê? Pô, na simulação ideal, 110% vence o Tesouro Reserva. O Tesouro Reserva vai estar disponível a qualquer momento. O 110% CDI você encontra em qualquer momento em bancos de segurança. Você consegue encontrar 110% CDI em Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander? Você não consegue, você vai ter que pegar banquinho. E aí você tem um pouquinho mais de risco. Então, comparando com o risco, cara, por causa de 10% de rentabilidade aqui em 10 anos, que daria mais ou menos 1% ao ano, cara, o Tesouro Reserva aqui é um baita investimento. De verdade, um baita investimento. E aqui a gente consegue ver, né? O Tesouro Reserva, ele vai ganhando, ele vai ganhando. De todos. Aqui ele só perde do CDI 110% CDI, ó, porque quando ele paga o imposto, como ele passou 10 anos rendendo, o imposto que ele paga é um pouco maior. Você consegue ver que o imposto aqui é menor, aqui o imposto é menor. O Tesouro Reserva, quando ele paga o imposto dos 10 anos, ó. Então ele paga mais imposto, tá vendo? Uma bancada só, né? Então aqui ele paga 3 mil. Esse aqui paga mil. Então ele acaba pagando mais, percentualmente falando. Por isso que consome a rentabilidade. Mas aqui, quando o Tesouro Reserva paga, ele paga mais. Aí você consegue perceber que se eu conseguisse dar um zoomzão aqui, ó, o 110% CDI, no finalzinho dos 10 anos, ele fica um pouquinho acima do Tesouro Reserva, tá vendo? Então o Tesouro Reserva fica bem acima de todos os outros. Sim, é a poupança que palhaçada, né? Olha o tanto, eu quero que você preste atenção no verdinho. Ele fica muito acima do verdinho, que é o 100% CDI, que é o que comumente a gente encontra, né? O 105% CDI já é difícil de encontrar. Então 100% CDI é o que a gente encontra. Olha a diferença. 185% do 100% CDI e 208% do Tesouro Reserva. É 20% a mais de rentabilidade. Muita coisa. 20% não, 23%, quase 24%. É muita coisa, cara. É muita coisa. Eu vou deixar essa planilha disponível para vocês, tá? Eu vou tentar dar ainda mais uma otimizada nela antes de disponibilizar aí para você, mas eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês baixarem, beleza? E aí você consegue ir alterando aí. Eu não testei demais a planilha, então eu não estressei ela com 100 anos, 20 anos. Eu coloquei 10 anos aqui, que era a minha premissa, tá? Você pode colocar 5 anos, 2 anos, pode ir testando aí, mas confira os resultados, tá? Porque não tá a prova de balas a planilha, não. Essa aqui, nos 10 anos, tá funcionando, você consegue editar tudo bem certinho aqui. Eu não estressei ela para muitos outros anos, não, beleza? Porque aí, teoricamente, se você vai projetar para vários outros anos, você tem que ir considerando os resgates do Tesouro Reserva. Eu não considerei isso aqui na lógica da planilha, beleza? Mas é só você ir fazendo seus ajustes. Consegue ajustar aqui, consegue ajustar o spread, isso porque eu baixei o spread CDI, hein? Se eu aumento o spread CDI para 10 lá, ó, 0,10, aqui caiu, né, um pouquinho o rendimento, ó. Ficou 116, caiu 1% do rendimento aqui do 110% CDI. Então ficou mais próximo, só 8% de rentabilidade acima do Tesouro Reserva. Então dá 0,7% ao ano aí, nos 10 anos de diferença, bem pouquinho do 110% CDI, e levando em consideração aquilo, né, 110% CDI você não vai encontrar toda vez, né? Pode ser que você encontre esse ano,
passa 2 anos, venceu 110% CDI, você não consegue encontrar de novo. Por exemplo, o caixinha turbo da Nubank. Você tem limite pra você colocar lá e vai vencer, pode ser que depois eles tirem essa caixinha turbo, não vai ter mais. E aí, como que você faz? O cofrinho lá do Mercado Pago, Mercado Livre, sei lá, do Inter, que você tem os porquinhos turbinados, né? 110% CDI. Você não tem garantia de que isso vai continuar durante 10 anos. O Tesouro Reserva sim, porque o vencimento do contrato é 10 anos. Então, muito bom. Muito bom. E para finalizar, vamos falar aqui do Tesouro Selic, né? Aqui você até consegue, quando você entra no Tesouro Direto, você consegue ver aqui, ó, Tesouro Reserva 2036, tá vendo? Liquidez diária, rende Selic e tal, investimento mínimo, aqui bem bonitinho, né? Bem legal, né? E aí, a maior pergunta da galera vai ser, Léo, qual que é a diferença do Tesouro Reserva e Tesouro Selic? Se o Tesouro Selic rende Selic mais 0,07 aqui e o Tesouro Reserva rende só Selic, compensa eu continuar deixando meu dinheiro no Selic? Eu tenho um pedacinho da minha reserva também no Tesouro Selic. Será que faz sentido eu tirar o Tesouro Selic e colocar no Tesouro Reserva? Primeiro ponto, tá? Primeiro ponto. A diferença aqui vai ser o tempo de vencimento. Você percebeu que o vencimento disso aqui é 2031. Então, se você investe hoje, você vai ter vencimento daqui a 4 anos e meio. Então, você vai ter cobrança de imposto de renda 2 vezes em 10 anos, né? Então, você vai ter aquele probleminha lá do imposto de renda. Então, o Tesouro Reserva vai acabar rendendo mais do que o Tesouro Selic. A não ser que a gente tenha Tesouro Selic com vencimento de 10 anos. Por isso que o Tesouro Reserva vem com vencimento tão longo, acima do Selicão, né? Então, realmente, o Tesouro Reserva, na minha opinião, ficou superior ao Tesouro Selic, tá? Ficou superior ao Tesouro Selic. Eu não vejo motivo hoje, tendo o Tesouro Reserva, para investir no Tesouro Selic, porque além de tudo, o Tesouro Selic segue aquelas regras de liquidez que eu já expliquei para vocês, de 9 às 17 horas do Tesouro Direto, em dias úteis, enfim, aqui você consegue o Tesouro Reserva sacar em qualquer momento. Então eu não vejo mais motivo desse Tesouro Selic aí, não vejo mais motivo de você colocar seu dinheiro aí, a não ser que o ágio aqui esteja muito grande, né? Se o ágiozinho aqui estiver muito grande, talvez faça sentido que vai render um pouquinho mais, mas se não, meu amigo, não vejo sentido. O Tesouro Reserva vem amassando aí, realmente um ótimo título. Desbancou sem sombra de dúvida caixinha da Nubank, desbancou sem sombra de dúvida caixinha do Banco Inter lá, o porquinho, o cofrinho. Isso é muito legal, né? Por quê? Eu fico satisfeito com isso, porque aí agora ou os bancos serão forçados a pagar 105% CDI para poder, e agora a gente sabe que até os 105% não vale a pena, né? Vai ser forçado a pagar 107, 110% CDI para poder pegar os clientes que teoricamente iriam lá pro Tesouro Reserva. Porque se vencer o contrato ali, seria burrice você continuar, né? Não faz sentido você continuar. Se você investiu agora no caixinha do Nubank, aí você tá com 1 ano lá no dinheiro na caixinha do Nubank, aí não faz sentido você sacar, porque senão você pagaria uma alíquota de imposto de renda mais alta. Aí o lucro que você vai ganhar mais um pouquinho aqui no Tesouro Reserva não compensa. Espera os vencimentos dos 2 anos, na caixinha do Nubank, ou no cofrinho do Banco Inter, ou qualquer um que seja, para poder cair o dinheiro na sua conta, aí você vai pro Tesouro Reserva. Então não é porque o Tesouro Reserva é o melhor de todos, porque na minha opinião ele realmente é aqui, é só o 110% CDI a partir dele que bateria, e a gente teria que ser em bancão bom, né, para poder compensar mesmo, Tesouro Reserva. Teria que ser liquidez diária, enfim, poucos baterão essa disponibilidade aí, então o Tesouro Reserva realmente bate. Só que também não é só você sacar e colocar no Tesouro Reserva, senão você vai pagar mais imposto de renda. Então espere, analise. Se tem mais de 2 anos, ou você acabou de investir agora, eu investi ontem, né? Eu investi semana passada, pô, o rendimento tá bem pequenininho ainda, aí compensa você tirar e colocar logo, porque aí você vai pagar um imposto de renda mais alto, 22.000%, mas vai ser num lucro de R$2. Aí não vai fazer diferença pra você, entende? Então aí faz sentido você trocar pro Tesouro Reserva. No meu caso, como já tem mais de ano que eu tô aqui, eu vou esperar bater os 2 anos pra poder trocar, tá? Então aquele dinheiro lá que vocês viram na caixinha da Nubank já tem mais de ano que tá lá. Vou esperar completar os 2 anos, aí vai vencer, eu coloco ali no Tesouro Reserva. E com certeza todos os aportes que eu for fazer agora, que for para reserva, vai ser ali no Tesouro Reserva. Só tem um ponto que eu quero discutir com vocês, mas eu só vou discutir com vocês se vocês realmente gostaram desse vídeo. Existe um investimento em específico que é melhor, vai ser melhor do que o Tesouro Reserva para reserva de oportunidade. O Tesouro Reserva, teoricamente ele vem com esse nome de reserva para poder servir como reserva de oportunidade e reserva de emergência. Concordo plenamente com você que para reserva de emergência ele serve muito, ele vai ser o melhor. Mas para reserva de oportunidade, será que ele é o melhor? Tem um investimento, na minha opinião, que é melhor do que o Tesouro Reserva. Se esse vídeo aqui bater uns 20.000 likes, eu gravo esse vídeo para saber que vocês gostam mesmo de renda fixa ou não, vocês gostam que eu falo só de ação, mais fundo imobiliário, né? Deixa aí nos comentários, inclusive, se você prefere que eu fale sobre ação, fundo imobiliário, renda fixa, ou se você gosta do jeito que eu faço sempre um pouco de cada. Falo de opção, falo de ETF, falo que a intenção é te formar como um grande investidor de verdade, né? Não é ficar enrolando você não, senão eu não ficaria aqui 40 minutos, ou 40 minutos falando Tesouro Reserva aqui, eu passei 5 horas montando essa tabela, cara, 5 horas, deixa esse like nesse vídeo aí, por favor, e tenha certeza que todos os dias eu estarei aqui entregando 320%, 100% meu, do Léo vai dar o máximo, e 220% de papai do céu, de Deus, porque o tempo todo eu oro, e peço que você ore também por mim, para que Deus aumente minha didática, que eu consiga falar de maneira clara para vocês, que vocês consigam entender, e que o seu tempo não seja desperdiçado aqui, eu quero honrar cada segundo do seu tempo nesse canal, você confiar em mim,
meu amigo, nós vamos crescer muito juntos. Porque eu vou crescer o canal e você vai crescer seu conhecimento. É só isso que eu peço pra você. Comprometimento aí pra você ficar e anotar de verdade pra aprender. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Papai do céu abençoe você.